Fala pessoal, beleza? Esse vídeo é um vídeo para eletrônica de iniciante. Se você já é profissional na área, se quiser fazer companhia aqui ao pessoal, aqui pra gente ficar batendo esse papo, é muito bem-vindo. Mas esse vídeo é destinado ao pessoal iniciante. Então pessoal, fique atento a todas essas dicas aí, porque vai ser muito importante para você estar aprendendo a como identificar muitos componentes nos nossos circuitos eletrônicos. Você vai estar aprendendo como usar de uma maneira superficial, de uma maneira básica, o seu multímetro. Então a gente vai estar fazendo alguns testes com alguns componentes aí. Vou estar dando alguns exemplos na prática de alguns tipos de componentes também. E você vai ter a noção da qual é a importância de estar estudando os símbolos de eletrônica. Então galera, muito obrigado pela presença de todos. Agradeço desde já essa marca de inscritos aí. Sei que vocês estão aí, estão acreditando no meu trabalho. Então galera, Deus abençoe a todos, muito obrigado mesmo pela participação de todos aí, o incentivo, pelo like. Galera, vamos partir aqui pro vídeo. No decorrer do tempo a gente vai conversando mais um pouquinho aqui. Galera, eu tô com um circuito aqui básico de um amplificador de uma empresa muito conhecida, que é a nossa Stanley. Esse amplificador, ele tem uma potência significativa, relativamente alta. Mas o interessante é que a gente vai poder estar identificando na prática alguns exemplos que já foi citado. Se você está acompanhando desde o início, a questão dos símbolos, que você pode estar identificando um símbolo que ele pode ser pequeno, mas o componente em si ele pode ser enorme. Então é muito importante o estudo dos símbolos de eletrônica. Esse é o motivo de ser as primeiras aulas do nosso curso de eletrônica. Então não tem como a gente dar continuidade a um conjunto vamos dizer, de mais informações se você não tem o princípio básico, você não tem como tá identificando as coisas básicas. Então digamos que como a simbologia eletrônica é uma coisa universal, você pode ir para qualquer lugar do mundo, que qualquer conteúdo desse que você adquirir aqui vai ficar guardado para você e você vai estar usando, seja aqui, seja no Japão, seja na Índia, seja nos Estados Unidos, Alemanha, Panamá, onde você for, essa mesma simbologia. Então pessoal, é muito importante, na realidade é fundamental. Não é uma questão só de importância, é fundamental que você estude a simbologia da eletrônica. Nesse vídeo aqui vai ser um vídeo bem didático. Estou dando essa introdução porque é muito importante e eu sei que o pessoal que quer realmente aprender, ele dá atenção assim como eu dava atenção quando estava no começo e ainda hoje dou atenção. Porque na medida que o tempo vai passando, a gente também não pode parar no tempo, a gente tem que ficar se atualizando. Então a eletrônica evolui. Os componentes hoje em dia, eles estão bem menores e existem códigos para a gente estar identificando letras e números que você vai estar identificando o que é o componente e o tamanho dele na real através do diagrama. E na placa, no circuito impresso, eu vou dar alguns exemplos básicos aqui, onde você vai ver numerações que nada mais são do que códigos. São códigos que está escrito explicitamente o número da peça e você vai estar podendo traduzir aí de uma maneira geral. Eu vou estar passando para vocês aí um macete de como estar identificando pelo menos esses componentes mais básicos, porque senão o vídeo ficaria muito comprido. Então eu vou estar passando um macete aí para vocês daqui a pouco, a questão de como você está identificando componentes SMD, a questão dos códigos do SMD e o código de cores dos resistores. Mas vamos partir aqui para o nosso esquema. O esquema desse aparelho é um amplificador profissional. Então ele é dividido por etapas. É muito importante o estudo do esquema, exatamente por isso. Que aqui você vai estar podendo separar qual etapa é responsável por tal coisa no aparelho. Então vamos começar do começo. A primeira coisa do aparelho, que é a sua tomada, a sua fonte de energia. Então vamos identificar aqui e a partir daí a gente vai ter toda uma noção da nossa fonte, nosso sistema de retificação, nosso sistema de chaveamento de voltagem de 110/220, os ventiladores. Então a gente vai partir para esse pequeno bloco. Eu vou evidenciar ele aqui. Vou tentar colocar aqui com a caneta
colocar essa régua aqui pra gente tentar. Vejam só, pessoal, daqui de onde tá essa caneta, essa régua, e até a caneta, já vê o nome lá explícito, fonte PCI. Então significa, essa placa, ela não tá junto com a outra, com as outras placas, ela é uma placa separada. E aqui é o circuito isolado da fonte, exatamente da fonte. Eu vou aproximar mais um pouco aqui, tentando deixar em evidência só a parte do nosso circuito. Espero que não fique, que esteja dando para ver legal. Você vai estar aqui identificando em esquema de bloco, diagrama, todos os nossos componentes que compõem a nossa fonte. O que seriam eles? Começa de onde? Nossa tomada já está aqui. Então, esse é um símbolo bem conhecido, né? Até para uma pessoa que não entende muito de eletrônica, com certeza vai identificar algum desses símbolos aqui fácil, desses que vão ser falados aqui. Mas aqui eu tenho um grande exemplo da importância. Vejam esse símbolo aqui. Para os veteranos em eletrônica, sabe exatamente que se trata de um transformador. E pelos valores empregados aqui nessa simbologia, ele está me dizendo que ele tem 74,6 AC e 74,6 AC aqui. Dessa bobina para essa, eu tenho essa voltagem aqui de 148 volts. Então, eu tenho outra bobina separada aqui com 12 volts, que está indo para diretamente aqui para uma fontezinha composta apenas com um diodo e um capacitor. Então a gente entende que esse transformador se trata de um baita de um transformador, porque se você vem aqui mais para frente, tem a especificação dizendo aqui: tensões medidas com 230 volts na rede. Quer dizer, a todos esses pontos aqui, aonde estão entregando aqui, na rede, quando foi testado esse aparelho, ela estava oferecendo 230 volts. O que isso quer dizer? No caso desse aparelho, se houver uma variação dessa tensão para mais ou para menos, essa tensão também da saída do nosso transformador vai variar para mais ou para menos. Então é importante salientar uma coisa: nesse caso de fontes desse tipo aqui, existe sim uma variação que é considerável normal, não é nada de anormal. Mas vamos aqui partir mais para frente. Da mesma forma em que eu tenho da nossa saída de 12 volts, eu tenho um diodo e um capacitor, e eu entrego 12 volts contínuos aqui filtrados, eu também tenho uma mesma retificação na nossa saída de potência. Só que aqui é uma etapa, como se trata de uma etapa de potência, aqui a gente tem aquelas pontes de diodo robusta com 4 diodos, ou você pode fazer separadamente. Aqui está dizendo que é uma KBPC 3504. Mas pessoal, esse caso aqui, no caso, quando se trata desse tipo de componente, você pode estar fazendo alterações para uma maior corrente. Você pode estar colocando, vamos dizer que seja um caso de um aparelho que tenha dado problema exatamente na ponte de diodo. Você pode encontrar uma 3510, e com isso vai melhorar mais ainda o desempenho do aparelho, porque ele vai ter mais capacidade de passar corrente na sua ponte retificadora. Da mesma forma seria você fazer o uso de uma 5010 com 50 amperes. Então, esse caso aqui, você pode estar sim aumentando a sua capacidade de passagem de corrente. Eu dou um exemplo aqui. Aqui eu tenho 16 pontos de 50 amperes ligados em paralelo. 5010, vejam. Aqui estão todos ligados em paralelo. Isso aqui é um exemplo de que quando você quer uma extrema corrente, você não encontra um diodo bem robusto, você pode estar fazendo o uso de pontes e ligando em paralelos. Aqui eu estou dando de exemplo, no caso desse aparelho, uma ponte de diodo que é composta por 4 diodos internos. Se você quiser estar fazendo uma ponte com 4 diodos, vai estar substituindo também, desde que os diodos sejam compatíveis e ao juntar eles dê a capacidade de corrente que a ponte fornecia.
Sem contar que a ponte também tem uma maneira de acoplar melhor no radiador de calor. Então ela tem uma transferência térmica bem melhor. Vamos passando aqui para frente. A gente tem uma barra de capacitores na linha positiva e na linha negativa em paralelo. Isso quer dizer o quê? Eles estão somando a sua capacitância e estão permanecendo a mesma tensão. Então, nesse tipo de associação aqui, que é uma associação paralela, ela está somando sua capacitância e permanecendo sua tensão. Observe que obtendo uma tensão no transformador de 74,6 volts, você tem exatamente 106 positivo e menos 106 negativo, tendo um ganho gradativa ao ser passado e filtrado nesses capacitores. Eles funcionam como se fosse uma reserva de energia para manter, digamos que uma alimentação linear, uma coisa que não vai ter tanta variação. Nos picos de demanda de muita corrente, esses capacitores têm uma função de descarregar bem rápido e vai estar fornecendo corrente e tensão para o nosso circuito, e automaticamente o nosso transformador vai estar repondo de uma maneira simultânea e incessante, ao menos que o circuito seja desligado. Então, a gente, para completar nosso circuito aqui da fonte, é evidenciado também em uma ligação juntamente com a entrada do nosso transformador, dois ventiladores de potência, são aqueles ventiladores modelo fan. Nesse caso aqui eles dão 120 milímetros. Então são ventiladores bem robustos, mas o símbolo dele, assim como o nosso transformador também, que é uma peça bem grande, ele também são símbolos bem pequenos. Então, pessoal, é muito interessante isso, você está notando. Aqui a gente tem exemplo de nossa chave, nosso interruptor, em série com um fusível de 25 amperes. Tá aqui um dos nossos exemplos de símbolo de fusíveis, que não são apenas esses. Existem alguns outros modelos aí que você pode pegar as tabelas e a partir daí você tá tendo essa atualização sempre que for atualizado alguma coisa na eletrônica. Você sempre tem que estar se atualizando a respeito disso aí. E a gente, para fechar nossa fonte aqui, a gente falou nossa tomada, nosso fusível de proteção, nossa chave interruptora. A gente tem também aqui um capacitor em paralelo com a chave, que vai proteger nossa chave de desgastes ao interrompermos a energia. Então esse capacitor, nesse caso aqui de 22 nanofarad com isolação de voltagem de 400 volts, ele vai estar protegendo o raiozinho da nossa faísca de falhou agora o nome na memória, mas pessoal aí corrige, coloque nos comentários aí quando lembrar. Então a gente tem aqui nossa fonte completa. A gente pega essa alimentação dessa fonte de alta potência, injetamos no nosso amplificador de potência, aonde aqui também tem dois fusíveis, um na linha positiva, outro na linha negativa. Qual é o interessante disso? Os fusíveis, ele agem como proteções para o incêndio não passar da tomada. Porque acontece o seguinte, fusível, quando ele chega a queimar e não danifica nenhum do componente, isso claro que ele está calculado de maneira errada. Esse componente, esse circuito precisa de mais corrente e o fusível não foi calculado de maneira adequada e ele está queimando. Mas geralmente não é isso. O fusível bem calculado, ele só vai partir a partir de quando houver algum surto no aparelho. Então esse é um componente de proteção, mas não quer dizer que seu fusível queimou, só vai estar também apenas ele não. Existem casos e casos onde tem que estar fazendo teste com uma lâmpada em série no aparelho, para a gente estar podendo identificar possíveis furtos e não estar danificando outros componentes. Porque existe sim você fazer uma manutenção em um aparelho e daqui a pouco você troca todos os transistores de saída, vamos dizer que estavam com defeito, e você esqueceu de medir um componente discreto que está lá no meio do circuito, e com isso você danificar todos os outros transistores que foram colocados apenas porque
um resistor poderia estar aberto em uma etapa onde não poderia. Então é muito importante estar ligadinho nessas todas essas dicas aí, que o fusível é um sistema de proteção sim, mas para que o curto não se propague e não deteriore uma maior quantidade de componentes em nosso aparelho. Então, pessoal, a gente tem aqui a nossa fonte e nosso bloco do nosso amplificador de potência. Ele está evidenciado aqui dessa parte em diante até aqui. Então aqui eu tenho nosso amplificador de potência, aonde até aqui ela é um circuito impresso relativamente pequeno e tem componentes relativamente pequenos também. Mas essa outra parte aqui está a nossa parte etapa de maior potência, que são aqueles transistores bem robustos, de amplificadores profissionais para o pessoal que está iniciando nesse mundo. Estou com um exemplo aqui prático deles. Esses são transistores que têm uma grande capacidade de manejamento de corrente de tensão entre coletor e emissor, e eles proporcionam um melhor desempenho nos aparelhos. Nesse caso desses aparelhos mais potentes, eles não é nem questão de que você é obrigado a usar transistores dessa escala em diante de potência. Então aqui a gente tem nossa etapa de potência, nossos fusíveis de proteção na nossa entrada. Aqui o que seria todos esses símbolos aqui para o pessoal iniciante na eletrônica. Todos esses símbolos aqui, eles são transistores. Então são transistores de potência. Mas observe uma coisa, que aqui eu tenho também símbolo de transistores, aonde são transistores bem menores relativamente, se for para levar em comparação a esses outros aqui. Então no caso, deixa eu ver se eu encontro aqui um pequeno aqui para vocês terem uma noção do invólucro desse daí. Aqui eu tenho um transistor, um invólucro, que ele está representado aqui, vejam só, nesse mesmo símbolo eu tenho esse outro transistor. Agora veja a diferença de um para o outro. Então, pessoal, existe a questão do símbolo trazer a sua referência. Aqui está me dizendo que é um MPSA 93. Então, quando eu vejo essa numeração e eu vou na internet, se eu não tiver o conhecimento, e coloco lá transistor MPSA 93, vai aparecer lá a folha de dados do componente, que é o datasheet, e ele vai ter todas as características físicas e elétricas, e se assim for, eletromagnéticas, tudo que for relacionado sobre aquele componente em específico vai estar sendo evidenciada na folha de dados do componente, e você vai estar tendo todas essas informações para estar podendo fazer uma substituição, por exemplo. Então não tem como a gente não ter essa noção de tá com essa cada vez mais se atualizando no estudo dos circuitos elétricos, por conta de toda essa demanda existe um grande número de componentes, aonde com o mesmo símbolo você tem diversos tamanhos, formatos e uma série. Quer dizer, você não tem como você sem praticar você aprofundar o seu conhecimento em eletrônica. E não fique com vergonha de fazer pergunta, não fique com vergonha disso não, porque é fazendo as perguntas que a gente aprende. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários, porque isso vai ser bom para você também. A gente passar alguma experiência que você já teve, isso vai ser de fundamental importância para a gente estar incentivando essa nova geração de futuros técnicos. Eu acredito em um mundo melhor. Eu não vim do país de Alice das Maravilhas. Eu acredito sim em um futuro melhor para todos. E acredito que o mundo precisa sim de pessoas que se empenhem também nessa área. Existe uma grande demanda. Toda esse arsenal tecnológico tem cada vez mais evoluído. Então é uma área que está aí. Eu acredito que não existe como a gente regredir. Daqui só podemos avançar. E quanto mais você puder contribuir com a sociedade, para estar, de uma forma geral, não ser uma pessoa que você só
trabalhe para sua família. Você, de certa forma, você vai estar ajudando muito mais pessoas. É óbvio que existe uma infinidade de formas de você estar fazendo com que sua ajuda chegue a outras pessoas, independentemente de meio de trabalho e tudo. Mas depois que você toma um amor por uma certa profissão, que você enxerga uma coisa, que você tem um bem no geral, um bem comum com a sociedade, então é muito você dá um determinado valor. Eu realmente sou apaixonado pela eletrônica, não é à toa que tenho desde criança esse apego, e tento fazer na medida do possível, na medida do que chega até a mim, tento fazer o melhor, independentemente se tem alguém me vendo ou não. Eu sei que existe um Deus que vê todas as coisas. Então, pessoal, vamos partir aqui para o nosso esquema. Vamos identificar mais alguns componentes aqui. Vocês já entenderam a importância de estar estudando isso. Eu sei que a partir desse vídeo vocês vão fazer sua lição de casa. Eu não posso fazer o que só você pode fazer. Tem coisas que só você pode fazer. Eu estou fazendo coisas aqui que você não pode fazer. Então faça sua parte aí também, que assim a gente desenvolve um trabalho bem melhor. A gente tem nossa etapa de potência do nosso amplificador, a gente tem nosso sinal. Outra etapa bem interessante, nosso VU meter, aquele VU de LED que fica na frente do nosso aparelho. Nesse caso, desse aparelho aqui, eu tenho evidenciado aqui símbolos que são iguais aos dos diodos, pois se tratam de diodos também, só que são diodos emissores de luz. São os nossos tão conhecidos e famigerados LEDs. Então esse daqui é uma coisa que é bem atual também. Eu acredito que todas as residências devem ter algum aparelho que funciona LED, ou uma TV ou qualquer outra coisa. Você vai estar encontrando na eletrônica ele representado com esse símbolo e algumas variações desses símbolos, que a partir do seu símbolo e do número que vem especificado nele, no datasheet, você vai estar identificando a voltagem dele, porque existe também uma faixa de voltagem que você pode estar aplicando em LEDs, e eles também emitem um número de potência. Então, digamos, existe todo essa coisa também, como existe nos outros componentes, existe também com nossos LEDs também. Aqui tem outro componente também bem interessante que eu queria, não poderia deixar de falar dele, que é um componente bem conhecido, e ele tem, eu vou mostrar dois exemplos aqui, que eles, digamos que eles são bem primos. Que eu tô falando do trimpote, esse aqui, esse símbolo aqui, vejam, é um símbolo como se fosse de uma molinha com a setinha no meio, e o nosso potenciômetro. Você vai ver variações desses dois caras aí, que no caso aqui da Stanley, eles escolheram esses aqui, mas tem algumas variações que você vai encontrar no mercado nos símbolos, e é bom você estar pegando, como eu disse, o datasheet dos componentes. Você pega lá, simbologia dos potenciômetros e trimpotes, você vai ver que existe algumas diferenças de um para outro, mas eles nada mais são que resistores, pessoal. Eles são resistores em que o seu valor pode ser ajustado. Os potenciômetros, tem um vídeo aí falando sobre potenciômetros aí, o pessoal que não sabe qual é o formato dele na real, ele é nada mais nada menos do que o botão de volume do seu aparelho. São resistores, que são componentes que oferecem uma certa resistência na passagem da corrente. Eles limitam a nossa corrente. Então você vai estar encontrando resistores das mais diversas formas e modelos, e existe também a simbologia deles, que você pode encontrar os números explícitos. No caso desses resistores aqui de alta potência, ele tem expresso aqui os 5 watts dele, com a resistência ohmímica de 56k ohms. O que seria isso, 56k ohms? Quer dizer que ele tem 56 mil ohms, pessoal. Eu poderia também encontrar ele com a questão das cores. No caso, aqui eu tenho um resistor, de 4,7 ohms. Ele tem basicamente
4 cores, onde amarelo representa o número 4, o roxo vai representar o número 7 e esses dois dourados que ele tem no final vai dizer a você aonde você vai colocar, é como se fosse colocar uma vírgula. Eu vou dar alguns exemplos aqui, porque como o resistor, eu até separei alguns aqui, como o resistor é um componente muito usado na eletrônica, basicamente todo tipo de aparelho existe resistores, então a gente vai estar identificando como ler o código de resistores, como testar no nosso multímetro e também os capacitores, porque os códigos deles são muito parecidos. Então uma coisa é ligadinha com a outra ali, são bem usados na eletrônica e você vai estar podendo identificar também. Vou dar alguns exemplos aqui deles em SMD. Vou ver se eu consigo colocar depois aqui para vocês aqui, para vocês darem uma analisada e vocês vão estar, vejam esse daqui. Esse aqui está com o número de 472. Vamos ver se eu consigo aqui. 472. Confere lá. Eu tô falando desse daqui, esse carinha ali, 472. Então, esse resistor, ele tem específico 4.700 K ohms. No caso, ele tem 4.700. Ele poderia ser, no caso, amarelo, o roxo e vermelho, por conta do código de cores de resistor. Você sempre vai encontrar símbolos de resistores assim e assim, como se fosse uma molinha. Geralmente ele é acompanhado pela letra R. E no caso especificamente de resistores, não há muita diferença de simbologia não. Basicamente são essas duas simbologias mais usadas. Muda muito dos Estados Unidos para os outros países. Os Estados Unidos aderiu mais a esse símbolo e os outros países aderiram mais a esse outro aqui. Mas basicamente esses dois. Mas aí já que é interessante, o nosso trimpote e o nosso potenciômetro também tem algumas variações. Eu vou colocar uma delas aqui. Eu estou mais habituado com ela. Ele basicamente é um resistor aonde tem uma terceira perna, um terceiro pino, que vai fazer com que o valor dele se altere. Agora, observe uma coisa. Esse resistor aqui, no caso, o símbolo padrãozinho do meio do resistor, no caso do potenciômetro, ele vai permanecer o mesmo. O que vai se alterar é o valor desse terminal 2 em relação a esse e em relação a esse. Ao você girar o pino, o eixo do potenciômetro nesse sentido para o pino 1, ele vai estar diminuindo a sua resistência entre o terminal 1 e o 2, e o mesmo acontece ao você girar no outro sentido. Então, quando você vai aumentando a resistência desse terminal para o pino 1, automaticamente você vai aumentando a resistência do pino 2 para o pino 3. E quando você vai fazendo outro movimento, você vai trazendo a resistência a zero para esse pino, entre o pino 2 e o 3, e elevando a resistência ao máximo, do valor do resistor, do pino 2 para o pino 1. Então nada mais é do que um resistor que ajusta o seu valor, que é muito importante o uso dele também na eletrônica, em uma infinidade de projetos. Você vai encontrar também um primo dele muito conhecido, que é o trimpote, que ele tem também essa mesma função de ajustar o valor, só que com outra característica, que você pode estar usando ele em aparelhos que você não precisa estar com esse ajuste direto. Você vai fazer o ajuste fino lá no aparelho. Então, a partir de quando você for feito o ajuste, você vai estar removendo esse... vai estar colocando essa placa, aqui estou com um exemplo de um. Você vai estar colocando essa placa lá dentro do aparelho e não vai estar precisando ajustar mais. Então esse é um exemplo aqui do nosso trimpote. Parece um parafuso, você está ajustando. O pessoal aí já é bem conhecido ele. Aqui no caso eu tenho um exemplo dele. 473. O que seria nosso 473? Ele quer dizer que vamos desenhar aqui um bem grandão logo, que é pra gente, já que desenhou até aqui,
coisa que eu acho chata é desenhar. Não dava pra ser trabalhar nessa área de pintura não. No meu caso não dava não. Se eu tenho um trimpote que está especificado 473, ele está me dizendo que tem 47.000 ohms. Por que eu sei disso? Agora a gente vai entender. Primeiro vamos entender aqui como é que se dispõe esses 47.000 ohms aqui no nosso trimpote. Ele seria 47.000 ohms daqui para cá, do terminal 1 para o terminal 3. O terminal 2 volta para a aula aqui do ajuste, vai variar a sua resistência de um para outro de acordo com a posição do eixo. Mas vamos agora para partir para os cálculos. A parte chata, mas fundamental, né? Vamos dizer, tenho 473. O que seria isso para eu ler? Tá me dizendo assim, no código é simples. A partir de quando você vai praticando, você vai pegar, repetir o 4 e o 7 e o 3 você substitui por zeros, pessoal. A mesma coisa, da mesma forma seria se fosse 400, da mesma forma seria se fosse 472. Então a gente tem aqui o 4, o 7 e em vez do 2 eu colocaria 2 zeros. Então eu tenho 4.700 ohms. E se fosse 471, 470, 470 ohms. Agora existe a tabela das cores de resistores, que eu não vou estar entrando tanto em detalhe aqui não, porque o que acontece é o seguinte, é interessante que vocês, é até divertido estudar um pouco elas, porque existe 10, 12 cores, uma listinha de cores que você vai estar aprendendo aí, e vai estar aprendendo a substituir por, em vez das cores, você vai estar identificando em números o resistor. Vou dar um exemplo aqui. Aqui eu tenho um resistor azul, cinza e preto. Veja se dá para ver um foco aí. Epa. Vejam só. Azul, cinza e preto. Que tá preto também é minhas unhas. Aí eu parei aqui para fazer esse vídeo aqui para vocês. Estava trabalhando. Como a gente tem que deixar um conteúdo básico, eu vejo essas dúvidas que acontecem nos grupos de eletrônica e eu sempre tento estar colocando algum conteúdo, no sentido que eu posso estar colocando um link lá para o pessoal iniciante tá tendo acesso a essas aulas aí. Então eu tenho o nosso resistor lá azul, cinza e preto, e eu tenho aqui azul, cinza e marrom, pessoal. Tenho dois exemplos aqui. No caso azul, eu coloco nosso 6. O cinza, eu coloco o 8. E o preto, eu coloco preto, é 0. Então, é 0. Ali eu não coloco nada, no caso aqui. Então, eu tenho 68 ohms. Azul, cinza e preto. O preto é 0, então eu não coloco nada. Agora no caso do marrom, vamos colocar lá azul, cinza e marrom. Eu tenho o nosso 6, o nosso 8 e marrom é 1. Então eu vou estar colocando 1, porque marrom é 1. Então eu substituo a terceira faixa de cores por zeros também. Seria o mesmo que nossos resistores aqui, só que nossos resistores vêm especificado com números, onde o terceiro número eu substituo por 3, e no caso desses resistores aqui, eu substituo a terceira linha por zeros também. Então a partir de quando eu sei que uma determinada cor tem o seu determinado valor, e eu aprendo a identificar o nosso resistor aqui, eu tô com um resistor aqui para você aprender de onde é que você tem que começar a fazer a contagem. Eu tô aqui com um resistor laranja. Vejam que tem uma listrinha dourada nesse final aqui do resistor. Vocês vão pegar um resistor aí na casa de vocês e vão notar que tem essa listrinha dourada. Essa listinha dourada, eu explico de duas maneiras para você entender fácil. Ela vai servir de duas maneiras práticas para você. Você vai primeiro identificar aonde vai começar a ler. Se sua listrinha dourada
tá no final aqui do resistor, no caso, você sempre começa do lado oposto. Então eu tenho três laranjas aqui. Laranja, laranja, laranja. Então eu tenho laranja, na nossa tabela de cores de resistores é 3. Então eu tenho 3, 3. E aqui, quem é que eu vou colocar se é 3 também? 3 zeros. Então eu tenho 33.000 K. Eu posso estar colocando apenas 33K. Então se eu pegar no nosso esquema um resistor que está lá escrito 5, vamos dizer 2K2. Eu tô lá com o resistor que está escrito 2K2. Ele vai ser 2.200 ohms K, que é a mesma coisa aqui. Eu posso colocar 2,2K, posso colocar 2K2, posso colocar 222. Eu tenho tá aqui, ó, tanto faz, é o mesmo resultado. Aqui eu vou estar substituindo os dois do final por zeros, então eu tenho os mesmos 2.200. Aqui eu entendo que depois dos 2.000, que o K significa 1.000, eu tenho mais 2 e eu não tenho mais nada, então é os 2.200. E aqui é o 2,2K. Então existe você vai encontrar esses mesmos números aqui para uma peça só, e você vai estar podendo identificar fácil no seu esquema. Vou dar um último exemplo aqui prático. Digamos que eu tenho um resistor marrom, vamos colocar preto e amarelo. Marrom, preto e amarelo. Qual é o valor que me daria nisso aqui? Eu tenho no nosso marrom, eu tenho 1. No nosso preto, eu tenho, no caso do preto, na segunda linha, preto é 0. Mas nesse caso, entra o 0. Entenderam? Na segunda linha, o preto entra o 0. Porque os dois primeiros algoritmos em cores, eles se repetem. E a partir do terceiro algoritmo, é que você vai estar colocando em zeros a quantidade que ele for. Você nunca vai encontrar resistores maior que azul. Eu particularmente eu nunca vi. O maior resistor que eu já vi na última linha foi azul, na terceira linha. Então um resistor de 10 milhões de ohms. Então você vai estar aqui, se é marrom, se é amarelo aqui, você vai estar colocando amarelo na nossa tabela de cores de resistor é 4. Então a gente vai estar colocando 4 zeros. Eu tenho exatamente 100.000 ohms. Eu posso colocar, abreviar exatamente por 100K, pessoal. Então existe toda essa teoria aqui, de certa forma é chata, mas a partir de quando você aprender, você vai estar praticando isso aí, não vai esquecer mais nunca. Vai ser um conhecimento que você vai levar para o resto da vida e para onde você for. E a coisa mais valiosa que você tem, que ninguém pode arrancar de você, é esse conhecimento que você adquire e você guarda dentro de si. É uma coisa que ninguém tira de você. Você pode ir para qualquer lugar do mundo, e quando você conseguir algumas ferramentas, você vai poder trabalhar. Porque você vai estar com seu conhecimento guardado em sua cabeça. Isso ninguém vai roubar de você, pessoal. Então, galera, eu espero para o vídeo não ficar muito longo. No caso dos capacitores, eles funcionam da mesma forma. A partir de quando eu coloquei os resistores como primeiro assunto, eu sei que facilita um pouco mais para vocês no caso dos capacitores. Veja esse capacitor aqui. Eu tenho 822K com 100V. Nesse caso dos capacitores aqui, é basicamente a mesma coisa. Vocês vão estar, por conta própria, eu vou fazer um vídeo depois mais específico sobre capacitores, mas só de uma maneira geral. Aqui você tem especificando que no caso do 100, você tem uma isolação de 100 volts. Nesse caso do 183, esse aqui já é outro capacitor que eu estou aqui na minha mão, esse 3 você vai substituir por zeros também. Então no caso do capacitores, eu não tenho impedância, eu tenho capacitância. Ele tem os submúltiplos dos capacitores, que são microfarads, nanofarads e picofarads, que são a milésima parte do farad e assim por diante. Então
mas basicamente você faz às vezes a substituição. Então eu vou ter que fazer um vídeo mais aprofundado sobre capacitores, até porque para não ficar muito comprido o vídeo, e a gente vai fazer essa série de eletrônica básica para iniciante. Esse vídeo aqui, pessoal, é um vídeo para vocês, especificamente para vocês que também são apaixonados por eletrônica e não sabe não tem muito esse amor para estar estudando por conta própria. Galera, eu também já passei por diversas fases em minha vida. Hoje em dia eu talvez aproveite mais do meu tempo, mas não foi sempre assim. Eu entendo exatamente o que vocês podem estar sentindo aí, e sei muito também dessa ansiedade de iniciante, de querer fazer logo as coisas por cima de pau e pedra. Mas o aprendizado é isso, é uma coisa que tem que ser contínua e prolongada, a nossa carreira nesse aprendizado. Então os primeiros passos vocês já deram, estão dedicando o seu tempo para estar adquirindo um conteúdo. Eu não estou aqui falando para engenheiros. Os engenheiros que tiverem aí, eles estão entendendo muito bem que esse vídeo aqui é especificamente para iniciantes. Se quiserem deixar um apoio aí, vai ser muito bom para essa galera que está iniciando. Para o pessoal que está mais veterano aí, deixem aí suas experiências em eletrônica, suas perspectivas para esse mercado que vem cada vez mais crescendo, que de certa forma a eletrônica sempre cresce, não tem como diminuir. Então, pessoal, agradeço muito, que Deus abençoe a todos, a presença de todos aqui no canal, já é muito importante para mim, por mais que eu não conheça pessoalmente a cada um de vocês, mas eu peço a Deus que dê sabedoria a cada um de vocês e que a gente continue sempre com essa família unida, forte, pra gente estar cada vez mais fazendo coisas que a gente gosta. E nesse caso eu decidi passar um pouco de algumas coisas que com o tempo eu fui aprendendo, passar pro pessoal que tá começando agora, para o pessoal que é veterano. A gente tem algumas coisas que a gente pode ser curiosas aí pra gente estar trocando ideia no canal. Deus abençoe a todos, pessoal, a família de vocês. Muito obrigado pela inscrição do canal. Se gostou do vídeo e foi útil, deixa esse joinha que vai ajudar, vai estar incentivando a gente também. Compartilhe o vídeo para um amigo, nos seus grupos de Face, nos seus grupos de WhatsApp. Galera, vamos divulgar esse canal, porque eu quero estar passando esse conteúdo para vocês. É de graça, vocês não estão pagando nada, não vão pagar nada. Jamais eu não vou ficar aqui pedindo dinheiro a vocês de nada, galera. Eu estou passando aqui um conteúdo de livre e espontânea vontade para meus clientes também. Então, pessoal, você pode estar onde você estiver. Saiba que você sempre vai poder contar com esse amigo aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, muito em breve. Valeu, galera, um abraço. E eu sei que fica sempre dúvidas, mas o nosso primeiro caminho, nosso primeiro passo a gente já deu. Galera, até a próxima.